graça e a paz, meus queridos irmãos, um forte abraço a todos vocês que nos acompanham aqui no programa Mulheres com Propósito. Que vocês tenham uma excelente semana, que as bênçãos do Senhor possam nos alcançar. Você sabia que quando nós damos ouvidos à voz de Deus e procuramos andar no seu caminho, obedecendo às suas leis, estatutos e mandamentos, as bênçãos correm atrás de nós? Exatamente. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim: eu vou na igreja, vou no culto hoje, vou atrás da minha bênção? Isso é totalmente antibíblico. Por quê? Porque as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, diz a palavra de Deus. Então o segredo é obedecer os mandamentos do Senhor, andar na sua palavra, e assim nós não precisaremos nos preocupar com as bênçãos, de ir atrás das bênçãos, de correr atrás das bênçãos, porque ela que corre atrás de nós, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos numa série, iniciamos na sexta-feira passada uma série sobre quebrando as maldições hereditárias e falamos também a respeito de alguns exemplos de maldições hereditárias, que são eles, como você pode ver aí na sua tela, a maldição hereditária do alcoolismo, da prostituição, do adultério, até mesmo da pobreza. Você pode acompanhar na sua telinha aí, pobreza material. Você sabia que até mesmo isso se torna uma maldição? Você que tem, vamos dizer, uns 40 no mínimo para mais, eu tenho certeza que vocês vivenciaram grandes momentos de muita miséria, ou viveram ou presenciaram em suas famílias, principalmente se você é filho aqui de Castanhal, que na época era apenas agricultura, não é isso? As pessoas, mulheres, então viviam apenas de estar lavando roupa, de estar passando roupa para fora, de fazer faxina, e muitas das vezes até mesmo as filhas mocinhas tinham que ajudar para poder até ou adiantar o serviço ou para ter um ganhozinho a mais, por um prato de comida. Enfim, foram tempos muito difíceis. Mas você sabia que às vezes as pessoas que passaram por essa situação, elas guardam tanto para si o que ganham, que tem medo de usufruir, tem medo de abençoar, de dar. Eu, pelo menos, a minha avó, ela era, no caso, castanhalense, filha aqui de Castanhal. Eu já vim morar uns anos desses para cá, aqui em Castanhal. E quando eu era pequena, eu lembro que eu vinha sempre com ela, geralmente de mês a mês, que ela vinha visitar os irmãos que ainda tinha aqui em Castanhal, eram todos vivos. E ela tinha assim um costume, ela recebia a benção, fazia umas compras para levar para Belém, que é onde morávamos. Vinha de Belém, comprava aqui e levava. Um costume dela, mensalmente. E o que nós víamos quando sempre chegávamos aqui? Aquelas pessoas, no caso os irmãos dela, que já estavam com uma vida um pouco melhor do que anos atrás, já tinham suas pensões, suas aposentadorias, seus filhos crescidos também trabalhando, o que era para ter uma vida melhor financeiramente, mas a pessoa acabava se mantendo presa ainda naquela vidinha de muitas regras. Se podia comprar uma carne, comprava uma conserva. Para quê? Para economizar um dinheiro que agora tinha, antes não tinha, para comprar carne. Então teria que comprar a conserva para comer. Já nos dias atuais teria para comprar carne, mas já preferia a conserva para não ter que gastar tudo que tinha. Isso se torna uma maldição.
Porque se Deus abençoa, se Deus te dá condições, você deve então usufruir daquilo que Deus está te dando, da bênção que Deus está te promovendo. É errado nos prendermos a um estilo de vida que Deus já nos deu uma direção para sairmos dali. Não é que você vai precisar ostentar, não é isso que eu estou falando. Tem gente que quer continuar na simplicidade, né? Que não quer gastar fora, que não quer ir para restaurante, não faz questão de uma roupa melhor, de uma roupa mais cara, não faz questão de ir em um ambiente melhor. Tudo bem, é uma questão de gosto. Mas você prender-se a algo que não é duradouro e que você também não é duradouro, né? Lembrando disso que a nossa vida ela é um sopro. Então nós devemos ampliar a nossa mente. Então quando eu vinha aqui com ela, eu percebia isso. Se a pessoa tem dinheiro para comer melhor, por que guarda? Se a pessoa tem condições de viver uma vida melhor, então por que se prender a uma vida medíocre? Isso se torna uma maldição. E tem pessoas que dizem assim: os meus pais viveram dessa forma e não morreram. Eu tenho, eu vou guardar. Sabe o que acontece? A pessoa morre. O que ela conseguiu juntar de dinheiro, de bens, ficam. Para quê? Para que os filhos venham brigar por herança. Aí criam as inimizades e muitas das vezes que acabam também mortes. Você deve saber de algum caso, talvez você tenha passado também por essa situação, porque tiveram pais que não souberam administrar também o que ganhava. E por essa razão, brigam entre si na justiça. Por outro lado, tem a questão da falência. O pai começa um empreendimento, não dá certo, vai à falência, quebra, né, no dito popular. Faz vários tipos de negócios, não dá certo, acaba a vida e todos os planos foram frustrados. O filho, vamos dizer, assume uma pouca coisa que ficou, ou então tenta por si só também um novo empreendimento. Alguém chega até ele e diz: vai ser a mesma coisa do pai, não vai dar certo, não vai para frente, porque o pai também tentou várias vezes e faliu. Quando fala diretamente à pessoa, ela vai ter medo de arriscar, vai trazer a maldição para si e a vida vai ser de derrota financeira. Vai começar o empreendimento, não vai dar certo, vai fechar as portas, começa outro, não dá certo, novamente fale, aí começa então trazer aquela maldição do passado para si. Realmente não deu certo na vida do meu pai, não deu certo na vida do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô, e até hoje essa maldição se cumpre. Ou seja, vive em uma pobreza material ao extremo. Não consegue vingar, não consegue arrumar um emprego de carteira assinada. Você acredita que tem pais que lançaram maldição aos filhos exatamente nesse sentido? Quando nós vamos trazer algo, algum tipo de assunto a vocês, ao culto, a qualquer ministração, nós vamos a fundo em alguns assuntos, né? Alguns textos, em alguns exemplos. E teve um pai que ele se dirigiu ao filho dessa forma. O filho ainda pequeno, na verdade, os filhos ainda pequenos. O pai alcoólatra, o pai adúltero, o pai totalmente agressivo dentro da casa, ele reúne os filhos, isso é fato real, gente, não é história, tá? É uma história verídica. Reúne os filhos e eram 5.
meninos e meninas. Ele chega com os filhos, porre, bêbado, e ele diz para os filhos, para os meninos: vocês nunca darão certo na vida. Vocês nunca terão um trabalho digno. Vocês nunca vão desenvolver como homem. Ele olha para as filhas e diz: vocês nunca vão arranjar alguém que queira vocês. Vocês vão viver na mão de um e de outro. Ao nosso ver, nos surpreendemos porque tais palavras saem da boca de um pai como essas. Nós perguntamos o porquê que ele fez isso. Aí nós vamos buscar ali um porquê. Vamos buscar ali uma razão. Quando ele era criança, o pai dele fez a mesma coisa. Não recebeu carinho, não recebeu afeto, não recebeu atenção do pai, viveu da pior forma possível, não estudou, não teve uma base familiar. No meu ver, poderia ser diferente. No nosso ver, nós podemos, na verdade, imaginar assim: ele poderia querer o melhor para os filhos. Porque ele já passou por essa experiência, porque ele já passou por essa situação em que o pai amaldiçoou os próprios filhos. Então era para ele querer diferente para os filhos, mas ele exerceu a mesma função que o pai fez com ele no passado. Ele passou a mesma maldição que o pai havia lançado sobre ele no passado. Resultado disso, os filhos realmente nunca tiveram sucesso na vida profissional, na vida conjugal, como homem. As meninas nunca tiveram também um pedido de noivado, um pedido de casamento, um compromisso que seja. Casavam-se, na verdade juntavam-se, separavam, juntavam-se novamente e assim vem acarretando vários compromissos desfeitos, quebrados. E às vezes os filhos não entendem por que a vida deles é tão amarrada. Porque a vida deles se tornou tão difícil. No mundo desse em que vivemos, que nós temos facilidades para muitas coisas. Hoje em dia, tem muitas empresas, tem muitas fábricas, tem muitas lojas. Comparado a 50, 80 anos atrás. Nós somos um povo bem mais desenvolvido. Nós temos muitas indústrias, nós temos várias indústrias aí. E a gente pergunta por que não consegue arrumar um emprego digno, com carteira assinada? Por que a moça não consegue arranjar alguém que realmente venha assumir? De repente você diz: essa é a minha vida, pastora. E realmente ou o pai ou a mãe jogou essas palavras contra mim. E eu digo a você o que nós falamos no programa passado. No livro, na primeira carta, na verdade, de João 3, capítulo 3, verso 8, que diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Eu digo para você que tem como quebrar essa maldição. Tem como viver uma vida diferente. Sabe como? Buscando ao Senhor Jesus. Porque Ele tem o poder de quebrar qualquer maldição que foi lançada. Qualquer maldição hereditária. Não importa se os seus antepassados foram pessoas que viveram de uma forma totalmente destruída e você tem que seguir esse mesmo caminho negativo.
Senhor Jesus, Ele veio para desfazer as obras do diabo. Independente quais obras sejam, o Senhor Jesus tem poder para isso. Se você crê, você pode dizer, em nome de Jesus, eu quebro toda maldição que uma vez foi lançada na minha vida. Ou você que é pai, você que é mãe e que lançou essa maldição sobre o seu filho, da mesma forma você também pode desfazer, você também pode quebrar essa maldição. Também declarando que em nome de Jesus, toda maldição que um dia você lançou por palavras na vida dos seus filhos, que seja quebrada em nome de Jesus. Busque ao Senhor. Sabe por quê? Isaías diz que perto está o Senhor de todo aquele que o busca. E o tempo do Senhor também está próximo. E nós devemos buscá-lo enquanto há tempo. Se volte para Deus. Se volte para o Senhor Jesus. No livro de Deuteronômio, no capítulo 30, se você tem uma Bíblia, pegue comigo. No verso 19, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Deus diz: os céus e a terra eu tomo hoje como testemunha da proposta que eu vou fazer para você. Aí ele diz: tenho proposto a ti a vida e a morte, assim como também a bênção e a maldição. Mas ele diz: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. No mundo existem as maldições e as bênçãos. Deus diz: eu ponho diante de ti, eu proponho diante de ti, o céu e a terra é testemunha. A vida e a morte, bênção e maldição. Mas eu digo, escolhe a vida para que você viva, você e a sua semente. Palavra de Deus para os nossos corações nessa tarde. Deus te propõe a vida. Deus aconselha você a escolher a vida, para que não só você viva, mas também a sua semente, a sua descendência, os seus filhos, seus netos, bisnetos, de uma forma que Deus se agrade. Você precisa de oração? Você precisa de um aconselhamento? Envie mensagem para o zap que aparece aí no seu televisor. Envie mensagem para nós, envie o seu nome para que estejamos orando. Lembrando que toda essa semana nós estaremos falando a respeito disso e no último dia, na sexta-feira, nós estaremos fazendo a oração da quebra dessa maldição. Não perca não. Avise os seus amigos, avise os seus parentes, você também esteja atenta quanto a isso, tá bom? Nos siga nas nossas redes sociais, nós temos o canal aqui do nosso programa Mulheres com Propósito Castanhal. Busca aí, tem o QR Code bem aqui na sua tela, abra na sua câmera e entre diretamente no nosso canal, se inscreva. Compartilha os vídeos, tem mais de 40 vídeos lá para você assistir, ser abençoado e abençoar a vida de outros também. Temos a nossa página no Facebook, Igreja Batista Casa de Bênção. Também curta lá a nossa página e tem as nossas redes sociais também, que são particulares, Andréa Gonçalves no Facebook e no Instagram, Andréa Gonçalves Família, tá bom? Eu espero você amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau. Deus abençoe.